Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 304 e vamos seguir a partir de Lamentações de Jeremias, capítulo 4, que diz o seguinte: Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam o seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Até os chacais oferecem o peito para amamentar os seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração. É como as avestruzes do deserto. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer iguarias passam necessidade nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre montes de cinza. A punição do meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída em um instante sem que ninguém a socorresse. Os seus príncipes eram mais brilhantes que a neve, mais brancos do que o leite. Tinham um corpo mais rosado que rubis, e a sua aparência lembrava safiras. Mas agora estão mais negros do que o carvão. Não são reconhecidos nas ruas. A sua pele enrugou-se sobre os seus ossos. Parece madeira seca. Os que foram mortos à espada estão melhor dos que os que morrem de fome. Tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram a sua comida quando o meu povo foi destruído. O Senhor deu vazão total à sua ira, derramou a sua grande fúria. Ele acendeu em Sião um fogo que consumiu os seus alicerces. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Isso aconteceu por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes, os quais derramaram o sangue dos justos no meio da cidade. Hoje eles vagueiam cegamente pelas ruas, tão sujos de sangue estão que ninguém ousa tocar nas suas vestes. Vocês estão imundos, o povo grita para eles. Afastem-se, não nos toquem. Quando eles fogem e andam errantes, os povos das outras nações dizem: Aqui eles não podem habitar. O próprio Senhor os espalhou e já não cuida deles. Ninguém honra os sacerdotes nem respeita os líderes. Os nossos olhos estão cansados de buscar ajuda em vão. Das nossas torres ficávamos à espera de uma nação que não podia salvar-nos. Cada passo nosso era vigiado, nem podíamos caminhar pelas ruas. O nosso fim estava próximo, os nossos dias estavam contados, o nosso fim já havia chegado. Os nossos perseguidores eram mais velozes que as águias nos céus, perseguiam-nos sobre as montanhas, ficavam de tocaia contra nós no deserto. O ungido do Senhor, o próprio fôlego da nossa vida, foi capturado nas suas armadilhas, e nós que pensávamos que sob a sua sombra viveríamos entre as nações. Alegre-se e exulte, ó filha de Edom, você que vive na terra de Uz, mas a você também será servido o cálice. Você será embriagada e as suas roupas serão arrancadas. Ó filha de Sião, o seu castigo terminará, e o Senhor não prolongará o seu exílio. Mas você, ó filha de Edom, ele punirá o seu pecado e porá à mostra sua perversidade. Lamentações capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. A nossa herança foi entregue aos estranhos, e as nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, e as nossas mães são como viúvas. Temos que comprar a água que bebemos, a nossa lenha só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos. Estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemo-nos ao Egito e à Assíria para conseguir pão. Os nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós, e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando a vida, enfrentando a espada no deserto. A nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. As mulheres foram violentadas em Sião, e as virgens na cidade de Judá. Os líderes foram pendurados pelas mãos,
Não se mostra nenhum respeito aos idosos. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sob o fardo de lenha. Os líderes já não se reúnem às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. A alegria fugiu do nosso coração. As nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por esse motivo, o nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho. Tudo porque o Monte Sião está deserto e os chacais perambulam por eles. Tu, Senhor, reinas para sempre. O seu trono permanece de geração a geração. Por que então te esquecerias para sempre de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Faz-nos voltar para ti, Senhor, e voltaremos. Renova os nossos dias como antigamente, a não ser que já nos tenhas rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Hebreus capítulo 2. Advertência a prestar atenção. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Pois, uma vez que a mensagem transmitida por meio dos anjos era válida, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Jesus é feito semelhante aos seus irmãos, pois não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: Que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e com honra. Sujeitastes todas as coisas debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe tivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado com honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, experimentasse a morte em favor de todos. Para levar muitos à glória, convinha que Deus, para quem e por meio de quem tudo existe, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: Proclamarei o teu nome aos meus irmãos. No meio da assembleia te louvarei. E também, eu porei a minha confiança nele. Novamente diz: Aqui estou com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por meio da morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não veio para ajudar os anjos, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer expiação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Salmo 103. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todas as iniquidades e cura todas as suas doenças, quem resgata sua vida da sepultura e o coroa de amor leal e compaixão, quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Não acusa para sempre nem fica ressentido eternamente. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades.
Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão dos filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade para com os que o temem, a sua justiça para com os filhos dos seus filhos, para com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam ao Senhor, vocês, os seus anjos, os poderosos que cumprem as suas ordens e que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, os seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Provérbios, capítulo 26, versículo 23. Como uma camada de escória de prata sobre um vaso de barro, assim é o discurso apaixonado que pode ocultar um coração mau. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!